Cláudia Sheik, de Belo Horizonte, Minas Gerais, mais uma mineira, abraço para o pessoal de BH, me mandou um questionário, Cláudia. A Cláudia me mandou quase 30 questões, quase 30 perguntas. Aí eu disse a ela que responderia um pouco em cada videoaula. Selecionei alguns, vou responder 10 perguntas só hoje. Tudo curtinha, rapidinha, só para a gente entender aqui. Mas vamos lá, Cláudia. Posso ter uma caminhoneta, que é um veículo misto, para trabalho de atividade remunerada? Olha, Cláudia, pode sim, desde que o veículo seja licenciado para isso. Qualquer veículo você pode utilizar para atividade remunerada, fins profissionais, desde que ele seja licenciado para isso. Neste caso, qual a cor da placa? Bom, para prestação de serviço a terceiros, a categoria do veículo é aluguel, e a placa utilizada neste caso deve ser vermelha. Se a placa for vermelha, vejam que a própria Cláudia já subentendeu que a placa seria vermelha, né? Na pergunta posterior ela já emendou aqui na anterior. Se a placa for vermelha, posso transportar pessoas? Cláudia, um veículo de aluguel pode ser tanto para o transporte de passageiro como de carga, depende para qual ele está licenciado. Vou dar 2 exemplos. Um táxi é placa vermelha, veículo de aluguel, ele é para carregar pessoas. Um ônibus, da mesma forma, placa vermelha, veículo de aluguel, para transportar pessoas. Mas um caminhão, uma carreta, placa vermelha, veículo de aluguel, transporta carga. Então, depende para o que ele está licenciado. A próxima pergunta dela foi o seguinte: se a placa for cinza, posso transportar carga? Uma caminhoneta com placa cinza, ela é de categoria particular. Qualquer veículo com placa cinza é categoria particular. Pode transportar pessoas ou carga. Não tem problema. Veja que a pergunta aqui não tem relação com as anteriores. Aqui não falou para fins remunerados. Aqui não falou que é profissionalmente. Só perguntou: se a placa for cinza, pode transportar carga? Pode. Aliás, uma caminhoneta é um veículo de passageiro e de carga. Você pode transportar tanto um quanto o outro. Pergunta 5. Posso usar minha moto de categoria aluguel, placa vermelha, para transportar passageiro? Mais uma vez, Cláudia, a mesma questão. Uma motocicleta categoria aluguel pode estar licenciada para transporte de pessoas ou carga. Tanto que existe motofrete e mototáxi. O motofrete é uma motocicleta com placa vermelha, aluguel, para transportar carga, fazer entrega. E o mototáxi, da mesma forma, placa vermelha, veículo de aluguel, só que agora para transportar pessoas, tudo bem? Pergunta 6 da Cláudia. Bicicleta e ciclomotor têm que ser emplacados? Depende de regulamentação municipal, Cláudia. Diz o Código de Trânsito que os veículos de tração animal, os veículos de propulsão humana e os ciclomotores devem ter a sua regulamentação a cargo do município. Então, se a sua cidade ela tem órgão municipal de trânsito e esse órgão já regulamentou o trânsito, o emplacamento, o registro desses veículos, aí você vai precisar de obedecer o que a legislação municipal impuser. Mas se não tem, é o que acontece na maioria das cidades do Brasil, não tem órgãos municipais, então eles não vão precisar ser emplacados. Esses ciclomotores aqui, para quem não sabe, são esses veículos motorizados, né, de 2 ou 3 rodas, mas com baixa potência. A potência deles não passa de 50 cilindradas e a velocidade máxima também não excede 50 km por hora. Esses veículos, se o município não impuser, não regulamentar, eles não precisam ser registrados. Consequentemente, menores de idade, pessoas sem habilitação podem conduzir esses veículos livremente. A pergunta 7 da Cláudia é a seguinte: qual o prazo para fazer o emplacamento de um veículo zero? Olha, Cláudia, não existe prazo limite para emplacamento de veículo. O que a lei prevê é um prazo de 48 horas para que você desloque da agência até o local de origem. Você comprou um carro, você tem 48 horas para fazer aquele deslocamento, esse trajeto da agência até o local de origem. Após 48 horas, se você for encontrado circulando com o veículo sem placa, você vai ser multado por essa infração, conduzir veículo sem registro, sem identificação, e o veículo será apreendido até que seja regularizado o problema. Mas se você saiu da agência, levou o carro para a garagem da sua casa, colocou lá, 1 ano depois você resolveu emplacar ele, você não vai pagar multa nenhuma porque você não cometeu infração. Tá? Não tem prazo para emplacar, tem prazo para circular com ele sem placa. Dirigir alcoolizado é imprudência ou negligência? É interessante essa pergunta, ela está relacionada ao conteúdo da matéria de direção defensiva, porque imprudência
é aquilo que está relacionado a um ato do condutor. Por exemplo, se o condutor avançar o sinal vermelho do semáforo, tinha alguma circunstância no ambiente que proporcionasse o risco? Não. O ato, a atitude, a ação de avançar o sinal vermelho é que fez com que a situação ficasse perigosa. Então, se está relacionado a ato do condutor, é imprudência. A negligência é o ignorar condição desfavorável. Por exemplo, o carro está com os pneus carecas. Você dirige com todo cuidado, sabendo que o carro está com os pneus carecas. Mas é infração, é um risco, porque você não pode, mesmo dirigindo com todo cuidado, circular com o veículo com os pneus carecas. Então é negligência, você ignorou uma condição desfavorável. Agora eu vejo que o dirigir embriagado ele se encaixa nos dois. Por quê? É uma imprudência por causa da atitude do condutor. Ele bebeu e dirigiu, foi uma ação dele. E uma negligência, justamente por ele ter assumido a direção sabendo que estava embriagado. Então ele ignorou a condição desfavorável, o risco, que é o estar embriagado. Nas provas que os Detrans propõem, eu já vi isso como resposta tanto para a imprudência quanto negligência. Tá? Eu não vejo uma ou outra como certa, não. Infelizmente, se caírem as duas em alternativas diferentes, tem que chutar mesmo para ver o que o Detran está querendo. Agora, se eu tiver que marcar, tá aqui, eu sugiro que vocês marquem negligência. Tem mais a ver com negligência do que imprudência. Próxima pergunta, 9ª pergunta da Cláudia. O socorrista não precisa mais fazer respiração artificial? É verdade, Cláudia. Segundo a orientação técnica da Cruz Vermelha, a manobra de reanimação será apenas de compressão. Hoje você não precisa mais fazer reanimação respiratória e cardíaca simultaneamente. Você vai fazer só as compressões cardíacas de maneira a tentar restabelecer a vítima. Não concordo muito com essa técnica, não, mas eu não tenho que concordar. Eu tenho que ensinar o que está sendo proposto pelos profissionais, os especialistas. Última pergunta de hoje, última pergunta da Cláudia. Se o cárter é uma peça fixa do motor, como ele pode fazer parte do sistema de lubrificação? Olha, Cláudia, nada impede de ser uma peça fixa e, ao mesmo tempo, do sistema de lubrificação. Problema nenhum. O cárter é uma das peças fixas do motor, é o fundo do motor, é o que fecha o motor por baixo. E justamente por ele ser o fundo do motor, o óleo lubrificante, quando o veículo está desligado, parado, ele se assenta todo ali no fundo. A tendência é essa, né, segundo a lei da gravidade, que o líquido, o óleo, vai lá para o fundo do motor, então ele fica no cárter. Então o cárter acaba sendo uma peça fixa, ele é uma peça fixa do motor, e ao mesmo tempo ele entra como uma peça do sistema de lubrificação, porque é ali que o óleo lubrificante fica armazenado. Um abraço, gente. Quem enviou suas perguntas, muito obrigado. Espero que você que também está assistindo essa aula não mandou sua pergunta, pode mandar, elabore a pergunta direitinho, bem fundamentada, porque elas serão selecionadas. Evite enviar perguntas repetidas, porque perguntas repetidas eu não vou responder de novo, vou simplesmente linkar a pessoa para a aula que fala sobre essa pergunta. Então evite de enviar perguntas repetidas, assistam às aulas, vê que já tem aquela pergunta, não manda de novo, manda outra pergunta. Elabore direitinho, coisa legal, porque vão ser selecionadas, são centenas, milhares de perguntas que eu recebo por semana, e obviamente eu vou colocar aquelas que tiverem maior relevância para o aprendizado de vocês e que vocês realmente possam usar na prova de vocês. Fechamos aí nossa primeira aula da série Respondendo Dúvidas. Um abraço, até a próxima.